Galera, Sérgio aqui falando. Fui terceiro colocado no concurso do Senado, mas antes de ser terceiro no Senado, fui terceiro colocado no Tribunal de Contas do Paraná. E a curiosidade de hoje, é que o nosso convidado foi terceiro colocado no Senado Federal também, para o cargo de analista na área de informática, e antes do Senado também foi terceiro colocado para o cargo no TRE de Pernambuco. Ou seja, o número 3 está aqui rolando solto, e a gente está no estúdio 3 do Haha Talk Show aqui para apresentar mais um episódio do Tô no Senado. Antes disso, se inscreva no canal, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal e esse episódio contam com o apoio do Gran Cursos, que é a maior edtech do Brasil e que mais aprova concurseiras e concurseiras pelo país. O Gran Cursos tem uma missão de mudar a sua vida por meio da tecnologia e da educação. Então, se você quer mudar de vida com bons materiais, eu vou deixar o link com desconto do Tô no Senado para você adquirir os seus materiais aqui na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade. Lá tem cursos por região, por órgão, por professor, por disciplina, fique à vontade, desbrave os cursos e garanta o seu desconto aqui do Tô no Senado. Aproveita também e compartilha esse vídeo com quem você sabe que está precisando de uma motivação para continuar na luta até a aprovação sonhada no concurso público. Agora eu vou apresentar nosso convidado, que é o meu colega boleiro lá do Senado Federal também, João Raul Jardim Menezes. Isso. Bem-vindo, João. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para contar um pouco da minha história com vocês. E vamos lá, vamos trocar uma ideia. Obrigado, João. João, analista na área de informática no Senado. Hum. Como começaram os concursos públicos na sua vida? Conta um pouco da tua trajetória, dando um spoiler aqui, né, de Recife, certo? Sim. Então, de Recife, como que surgiu o mundo do concurso público na sua vida? Então, é uma boa pergunta, porque assim, eu fui influenciado por amigos meus que trabalhavam comigo na área privada. Só que assim, todo mundo lá em casa também era servidor público, menos meu pai, certo? Então assim, minha mãe é servidora pública, meus irmãos também são. Só que o pessoal era formado em direito, né? Eu sou formado em ciência da computação. Então não era muito aquela vibe de concurso, né? Assim, a computação era privada, né? Enfim. Só que eu fiz faculdade particular, certo? Então, é, comparado à faculdade pública, tem uma vantagem, né? Porque geralmente faculdade pública é integral. Então, assim, é muito ruim para trabalhar, entendeu? E a minha faculdade era à noite, então antes de me formar, eu já estava trabalhando 8 horas. E já estava vendo aquele ritmo pesado, como é o dia a dia de TI, sabe? E aí eu me formei, continuei nessa empresa. Aí teve episódios de eu ter que sair, tipo, 3 horas da manhã da empresa, porque tinha entrega. Tipo assim, é muito, como eu posso dizer, muito puxado, certo? E era uma vida que eu não queria levar. Não era, sabe, não, eu quero uma qualidade de vida, né? Então, quando eu estava lá nessa empresa, assim, eu me formei, passei 2 anos trabalhando, só trabalhando, e eu tinha que tomar uma decisão, assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero isso pra mim. E aí eu tive 2 amigos, né, 2 colegas, 2 amigos lá dessa empresa que eu trabalhava. Uma colega, inclusive, hoje está no TCU, né, passou nesse último concurso do TCU, e o meu outro colega, ele trabalha na Alep, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu era assim, a gente é muito amigo ainda, né, porque faz tempo que eu não tenho contato com ele, né, que as vidas tomaram outros rumos, né, assim dizer. E aí ele me apoiou muito, assim: "Ah, não, é legal, faça concurso, tá tendo muita vaga para TI e tal". E ele era muito ligado nessas coisas, sabe, porque sabe aqueles concurseiros que ficam acompanhando fórum e tal? Então, o primeiro concurso desse meu amigo foi o TRT de Pernambuco. E ele já sabia que tinha uma lei tramitando que ia abrir vagas, tá ligado? Então, assim, ele sabia que o concurso dele era cadastro de reserva, mas ele sabia que se ficasse ali em 20º, 30º, iam aprovar 50 vagas. Dilma, na época, ia assinar, né? E foi, ele fez a cadastro de reserva, Dilma sancionou lá a lei e ele foi nomeado. Então, assim, já era muito ligado. Aí eu fui começando a entender o mundo dos concursos e fui acompanhando os fóruns. Antes de ter, tipo. Tem alguns sites hoje em dia, né, de ranking de Aham. aprovados, né? Não tinha nada disso na época, todo mundo fazia planilha no Google, né? E aí foi isso, assim, sabe? Foi essa troca de ideias que eu tive com esses meus amigos. Eu tive todo o apoio lá de casa, porque, assim, eu juntei uma grana, né? Eu trabalhava, juntei uma grana, conversei com meus pais: olha, eu quero estudar para concurso, então, assim, eu vou sair do emprego. E eles foram super bem compreensivos comigo, porque o pessoal também era servidor público lá, né? Então, assim, eu tive todo o apoio.
E eu levava a sério, certo? Assim, para mim estudar para concurso não era uma brincadeira. Tipo, eu não ia acordar de manhã assistir a Ana Maria Braga, tá ligado? Tipo assim, eu ia acordar de manhã, 9 horas da manhã, sentar a bunda na cadeira e estudar. E assim eu fiz. Eu acordava cedinho, tomava café da manhã, às 9 horas estava estudando, parava meio-dia, até 1 da tarde ali almoçava, descansava um pouco. 1h30 já estava voltando a estudar, 6 horas da noite eu parava, jantava, 8 horas da noite eu voltava a estudar e estudava até quando eu aguentava. E aí foi mais ou menos isso. Legal, então inspirado por esses seus colegas de trabalho, né, na época, Sim. e aí você começou no mundo dos concursos, acredito que pegou dicas com eles, e aí quais eram as tuas fontes de estudo? Você começou com videoaula, com PDF, com lei seca, com livros, o que que você usou como fontes de estudo? Interessante, porque assim, na época ali, isso era meados de 2013 para 2014, foi quando eu comecei a estudar para o concurso. Na verdade, eu larguei o emprego no carnaval de 2014. Eu lembro que a gente saiu lá da empresa, o pessoal já descia, eu morava em Recife, né? Ali a terra do carnaval, né? Então a gente já desceu ali, já foi para o Recife Antigo e já foi meu último dia de trabalho. E naquela época não tinha muito esses sites ainda, sabe? Grandes. A gente tem vários concorrentes, né? O GRAM é o melhor, mas assim, tinha vários concorrentes. E e aí, assim, para TI era muito escasso. Se já era escasso no geral, para TI era mais ainda. Então, assim, eu li muito PDF para direito, português, essas matérias gerais. E para TI, eu busquei livros, cara, na época. Tinha alguns PDFs, mas eles demoraram um pouco para amadurecer, sabe? Uhum. Então, eu li muito livro de redes, que era tipo assim, era uma matéria que eu tinha dificuldade. Então, assim, eu peguei meu livro de redes na época da faculdade, vi mais ou menos ali onde tal, fui lendo, sabe? Engenharia de software, eu fui aí, tipo assim, tinha professores na época de TI, era poucos também, mas ele indicava alguns autores. E aí eu fui atrás. Aí teve também algumas aulas presenciais, o pessoal ia lá para Recife, sabe? Tipo, o primeiro concurso que eu fiz foi para a Alep, esse concurso que meu amigo passou, foi o primeiro concurso que eu fiz. E aí foi que eu vi que concurso também não era uma coisa do outro mundo, sabe? Porque o que é que acontece? O cadastro de reserva era tipo 25 pessoas. Eu não fiquei no cadastro, mas eu lembro que eu fiquei pertinho, assim, eu fiquei em 30º, tipo 40º, sabe, por ali. Aí eu olhei assim, rapaz, eu acho que dá. Não é uma coisa impossível, sabe? Sim. Tipo, acho que é levar a sério, né? Tipo assim, estudar profissionalmente, né? Estudar de maneira correta. E eu não sei se eu me perdi na pergunta, na verdade, agora. Não, não, as tuas É. fontes de estudo, daí você Sim, estava sim. falando que teve alguns professores iam dar aulas Sim, presenciais, que você algumas matérias iam com PDF, e TI você buscava mais livros. sim, busquei muito livros, mas tinha esses professores também que aí eu acabei falando da LEP, porque eles fizeram meio que um aulão. Aulão show. Foram até, acho que até um final de semana inteiro, assim, sabe? Eles foram lá uma semana ou duas antes da prova. E esses professores estão até hoje dando aula de TI, sabe? E aí, assim, foi o primeiro contato com os professores, fui vendo, foi o primeiro contato com outra galera que eu não conhecia, assim, né? Que estudava para TI também, né? Focado em TI. Aí foi isso, era PDF e livros no começo. Ok, tendo essas matérias-primas, digamos, Uhum. para estudar, você já falou até como organizava o seu horário, já falou aqui pra gente. Então era fim de semana também, feriado, o que que você daria de recomendação? Tem que estudar um pouquinho todo dia, pelo menos? Por exemplo, a minha experiência era o domingo, também era domingo, mas era só de manhã. Estudava de manhã e depois o domingo eu tirava para a família e para descansar. Na sua concepção, na sua visão, você acha que um pouquinho todo dia ou você tirava os dias de folga? Então, eu sou um pouco mais radical, assim. Eu prefiro estudar muito 3 meses, 4 meses, tipo, me acabar de estudar o máximo de tempo possível do que passar 2 anos estudando um pouquinho de cada vez. Então, Concordo. assim, eu imergia na coisa, sabe? Tipo assim, eu estudava o máximo de tempo que dava. Tipo assim, eu gosto muito, vou dar um exemplo, eu gosto muito de treinar. Eu não treinava na época, tipo assim, eu gostava muito de jogar bola. Eu não jogava bola na época, eu não fazia nada, assim. O máximo de tempo que eu podia estar estudando, eu estudava. Mas claro, assim, né? Ninguém é de ferro. Um domingo à tarde, ficava ali com a família, né? Saía, mas assim, o foco era estudar. Eu preferia dar o gás com tudo, tipo, largar a mão de tudo, tipo, e para poder, assim, na minha cabeça era isso, assim, eu prefiro acabar logo com essa trajetória rápido, Exato, exato. entendeu? Porque é muito desgastante, né? É. Você sabe, a gente sabe, né, que a gente é concurseiro.
é muito solitário, muito desgastante e eu queria que encurtar o máximo de tempo possível. Não foi bem assim, né, porque cada um tem uma história, né, no É, final das contas. Eu costumo dizer que eu tive as 2 fases. Eu tive a fase do concurseiro que passou rápido e a fase do concurseiro que passou demorou para passar. Porque assim, querendo ou não querendo, minha primeira aprovação veio rápido. Que, tipo assim, eu comecei a estudar no finalzinho de 2013, mas larguei emprego no início de 2014, no carnaval. E minha aprovação veio no dia 7 de setembro de 2014. No dia da independência do Brasil, foi o dia da minha independência. caramba. Foi um domingo. E assim, foi aquele negócio, vai entrar na prova, você não imagina que tua vida vai mudar em 4 horas e meia, né. Tipo assim, foi 4 horas e meia que mudou minha vida de cabeça pra baixo. Tipo assim, Uau, bela observação, a gente é, não pensa nisso. exato, você não pensa, tu tá lá, eu lembro que eu tomei dipirona antes de entrar na prova, bicho, eu não posso passar mal, sabe, tipo, eu tô me matando de estudar, eu tomei dipirona, eu lembro que tomei um remédio pra enjoo também, Dramin, eu não posso passar mal, porque, tipo, No aquele fim, negócio. dormiu em cima da prova. Não, 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 não dormi. E aí foi isso, 7 de setembro, e dia 19 de janeiro de 2015, eu estava lá no Rio de Janeiro, tomando posse. Uau. Então, assim, foi muito rápido. E foi lá no Rio de Janeiro, foi no cargo de No TRT, como analista de TI legal. também. Pô, E já foi um bom cargo, né. foi, Para muitos esse cargo é um cargo que aposenta a caneta, uma boa remuneração, qualidade de vida, TRT, sim. mas, né, você queria um algo mais, aí você Que disse que teve essa fase de concurseiro de longo prazo. Foi, porque na verdade aquele negócio, eu passei, e aí eu botei o pé no freio também, né, "Ah, passei, vou curtir um pouco agora, né, tipo, vamos lá". Quantos anos você tinha em 2015, quando passou lá? 2015 eu Quando entrou lá? entrei com 25 anos, eu sou de 89, né, então eu tinha 25 para 26. Ah, e aí foi aproveitar um pouco, e aí? Na medida do possível, fui aproveitar um pouco, só que aí eu vi meus amigos passando, né, também, aí eu disse: "Ah, eu vou vamos lá, vamos voltar a estudar". E cara, foi difícil, porque o que é que acontece, eu estava numa situação confortável, certo, eu tinha um bom salário. Então, imagina, solzão domingo, tu sabe, calorzão, tu dentro da tua casa, no teu flatzinho ali, estudando, tu vendo teus amigos indo jogar futevôlei na praia, se divertindo. Cara, era muito cruel, cara, era difícil. Mas assim, era o que eu queria muito, sabe, tipo assim, eu não eu queria mais um pouco. E aí eu tirava energia de não tinha assim, cara, porque de fato, assim, eu não é que eu não precisasse, de fato eu não precisava, mas era o que eu queria muito, assim, sabe. E aí foi difícil. E aí eu fui estudando de pingado. Como eu comentei aqui contigo, né, eu sempre fui de estudar, pós-edital, e eu acho que se eu tivesse que pontuar o meu maior erro, acho que seria esse. Eu acho que, tipo assim, se tu se prepara com calma, né, tipo assim, se tu tem tempo, você evita muita frustração, assim Hum, dizer, sabe. Por exemplo, a questão de contabilidade, que eu estava comentando contigo, né. Eu sou um concurseiro que eu defini uma área para estudar. E a área que eu defini foi: eu vou estudar para TI e que não caia contabilidade. Porque eu estava naquela, tipo, eu tinha passado um TRT do Rio, eu quero um carro que ganhe mais e tal, vou tentar a área fiscal. Vou lá, 3 meses pra prova, né, ISS de Niterói. Cacete, sabe, tipo assim. Cara, tipo assim, você não consegue aprender contabilidade em 3 meses. E como eu era um cara que só tinha motivação com o edital aberto, eu tinha que também saber minhas limitações. Então assim, cara, não dá pra mim. Então assim, uhum. quando aparecer um concurso da área fiscal, de TI, e que não caia a contabilidade, eu faço. E aconteceu de abrir concurso desse tipo. Em 2000 não me recordo agora se foi 2021, depois de 2020 teve Cefaz do Ceará. E era obviamente, é um bom salário, né, e tal. E de fato, caiu TI, caiu, tributário, várias matérias, mas não caiu contabilidade. Então essa prova é para mim, vou fazer. Aham, Foi. Não passei, né, obviamente, mas era isso. legal. Voltando um pouco no preparo para concursos, falando agora mais para o nosso público que é Hum, da área de TI, quem assiste o Tô no Senado e está buscando uma vaga na área de TI. Você acha, pela sua experiência, você acha que a área de TI, por ser mais focada, assim como outros concursos, tipo para a área de comunicação, uhum. para a área de enfermagem, TI, por não ser aquele da galera do direito, da galera da administração, que é muito mais concurseira, na minha percepção, você Sim. acha, com a sua visão, TI, se a pessoa focar bem em TI, ela tem uma chance
um pouco menos árduo o caminho do que aquele que é do direito, que está numa peneira muito Hum, maior? boa pergunta. Eu acredito que sim, cara. Acredito que sim, porque hoje TI tá crescendo muito, já vem crescendo já há alguns anos, Com a né. inteligência artificial, startups, Vale do Silício, vagas no exterior, então, assim, o concurso talvez seja um dos caminhos interessantes, né, Isso. mas tem outras boas oportunidades. Então quem é de TI, realmente foca em TI para concurso, você acha que, tem um caminho, uma chance boa pela frente? Totalmente válido, cara. É um caminho totalmente válido e, assim, você pode achar que tem menos vaga, mas tem menos gente fazendo concurso. Tem menos gente, tão interessada, sabe. Hum, Então, se o cara senta a bunda na cadeira e estuda pra valer, sabe, eu acho que é até mais fácil do que, tipo assim, tu se formar em direito, talvez, sabe. aham, Claro, pra direito você tem um mundo de opções. Pra TI é um pouco mais reservado, mas tu tem menos concorrente. é, E com o passar do tempo, tem aberto aí vários cargos, né. sim, sim, CGU abriu 60 vagas, em 2022, por exemplo. é E muita te vaga. é muita vaga. E teve gente que não era da área de TI, porque uma das curiosidades desse concurso da CGU foi que ele abriu 4 cargos diferentes, com 4 especialidades diferentes, só que era para qualquer nível superior. Então o que é que aconteceu? Tinha gente que não era da área de TI, mas fazendo para TI. Por Oxe, é, porque não cobrava, né, não, porque era para qualquer nível superior. qualquer nível superior. Então, assim, a galera já mais esperta, assim dizer, o pessoal focou e passou, sabe. Porque já pensando nisso, tipo assim, é menos inscrito, menos concorrência e muita vaga, e como também a discursiva não era de TI, aí o pessoal se aproveitou disso também, tá Boa. entendendo? Voltando um pouco também para o preparo, Hum. já falamos aqui de carga horária, já falamos de focar, quanto mais tempo possível, pô, deixar a academia de lado, deixar não sei o quê. Concordo com isso também, acho muito interessante. Tem gente que veio aqui no Tô no Senado e fala: "Não, é importante, eu fazia ali minha academia todo dia". Eu já não sou dessa galera e eu gosto de fazer academia, jogar futebol, etcétera. Uhum. Mas quando eu estava estudando para concurso, eu queria que aquilo acabasse o quanto antes, assim como você Isso. falou. É, Mas agora falando de um pouquinho mais de aprofundando os teus estudos. certo. Você disse que a matéria fim para ti, que é informática, TI, você estudava por meio de livros, sobretudo. Você fazia muita questão? Como que você dividia questões e teoria? Então, eu gostava de fazer o famoso ciclo de estudos, né. Então, assim, eu sei lá, eu tenho 10 matérias para estudar. Então, fazia todo aquele mapeamento, assim, quais são as matérias mais importantes? Português, direito constitucional, direito administrativo e engenharia de software, por exemplo. E aí eu começava fazendo, estudando essas matérias, né. E depois aí o que é que eu fazia? Eu vou até contar como é que eu fazia aqui tudo. Eh, Tinha modo aprendizado e modo revisão nos meus estudos. E quando eu estava em modo aprendizado, eram 3 frentes, era ler o PDF, resolver questões e fazer resumo, certo. Boa. Então, assim, eu tô lá, em modo aprendizado, português, direito constitucional, administrativo e engenharia de software. Então, eu tô lendo lá o PDF nas ordens, fazia as questões dos PDFs, assinava um site de questões Uhum. e ia fazendo na ordem, sabe? Tipo, eu pegava lá, essa matéria aqui, direito constitucional, são 10 PDFs. Então, eu tinha um resumo para cada PDF, certo? Uhum. E aí ia girando o ciclo, né? Não sei se tá dando para entender o que eu tô falando, Claro, claro. mas, sei lá, era constitucional, administrativo, português e TI. Aí constitucional de novo, né, ia repetindo, e aí eu finalizava o mais importante era o resumo, eu finalizava o resumo do primeiro PDF, aí ia girando, segundo PDF, terceiro, quarto, até eu fechar uma matéria, fechei direito constitucional. Então o direito constitucional entrava em modo revisão, Boa. e eu adicionava uma nova matéria com o modo aprendizado. Massa. Aí o que é o modo revisão? Porque assim, quando você está em modo aprendizado, você demora para ler o PDF, demora para confeccionar resumo, demora fazendo 1 milhão de questões que tem lá no PDF. Quando você está em modo revisão, você acaba rodando o ciclo lá daquela matéria muito mais rápido. Por quê? Porque era ler meu resumo que eu tinha feito, ou seja, fazer resumo é essencial. Lia meu resumo, aí eu escolhia fazer entre 10 e 20 questões na plataforma de questões. As questões que eu errasse, eu complementava meu resumo e passava para a próxima matéria. E aí, o mundo ideal, nunca aconteceu isso na prática, mas eu trabalhava nesse framework, né, nesse modelo, Uhum. e o mundo ideal seria eu ter as 10 matérias em modo revisão. Ou seja, as 10 matérias eu lendo o resumo, fazendo questão, complementando Resumo. resumo, isso. Então, assim, eu fazia muita questão, fazia todas as questões do PDF,
só quando era uma coisa, assim, muito exagerada, sei lá, um PDF com 100 questões, eu não sei, sabe, eu tentava pegar pelo menos, assim, as primeiras questões de cada assunto ali, certo? E assinava a plataforma de questões para no modo revisão eu estar lá Boa, fazendo filtro e resolvendo as questões. boa, excelente. Viu, galera? A gente sempre fala aqui no Eu Tô no Senado, o quão é importante você dedicar um tempo inicial, ainda que demore um pouco, para você se planejar. Planejamento e organização são essenciais para o concurseiro. Daí ele não fica perdido. Pô, o que eu vou estudar hoje? Pô, isso aqui eu tenho que revisar ou eu tenho que ainda estou na teoria? É, isso aqui eu vou estudar mais ou menos questões. Então, assim, tira um tempo precioso para você planejar a sua agenda de estudos, como você vai se organizar. Vocês acabaram de ouvir aqui do João a metodologia dele. Tem a sua metodologia. Ó, para mim funciona assim: 3 matérias em modo Aprendizado. aprendizado, né? E mais 3 em modo revisão. Ou para mim, vou colocar na minha semana aqui 5 matérias em modo aprendizado, que eu vou começar, né? Vou ainda fechar a teoria delas, algumas já vão entrando em modo revisão. Pô, bacana, eu adorei essa metodologia aqui que ele comentou. A minha era semelhante e você pode ter uma semelhante. E você pode se organizar e para isso tirar um tempinho precioso antes de enfiar a cara nos estudos, nos PDFs. Então, fica a dica, galera, metodologia, organização, planejamento, tá? Para depois dar o pontapé inicial com tudo nos estudos. Muito boa. E aí, João, você estava falando, né, pô, eu era servidor do TRT, Rio, morando no Rio, solzão, os amigos indo jogar futevôlei, amigo no barzinho, né, qual que é aquele barzinho famoso do Rio que tem tudo que é bairro lá? Belmonte? Belmonte, porra, tomando um chopinho no Belmonte ali, inclusive Belmonte pode patrocinar aqui, eu tô no Senado, brincadeira. Eh, cara, da onde você tirava forças para continuar motivado a ficar estudando para concurso mais anos e anos, meses e meses, ainda que você deixasse para estudar depois do edital, ok, mas daí era aquela força total, foco Hum. total, imersão. O que que te motivava a continuar querendo mais? Eu vou contar o que é que acontece. Lá em casa, minha mãe tem uma história muito interessante de concurso. Ela foi aprovada como magistrada depois de 50 anos. E eu tinha esse exemplo dentro de casa, cara. E assim, eu me apegava muito a isso, sabe? Tipo assim, vou contar resumida a história dela, Uhum, e aí essa história dela me dava força pra eu, pô, eu consigo chegar numa coisa parecida, sabe? Ela teve 3 filhos, certo? Eu e meus 2 irmãos, e ela se formou em letras, se aposentou como professora, ela foi professora da Marinha. E ela só que ela se aposentou nova, assim, com 40 e muitos, assim, sabe? E ela disse: vou mudar de área, agora eu vou estudar direito. Então, assim, ela com 3 filhos pequenos, fez a faculdade de Direito, se formou, né, na faculdade de Direito. E, assim, engraçado, porque na época dela, acho que nem tinha, tipo, química e física no colégio de Direito, sabe? Tipo assim, ela fez lá o vestibular e passou, né? Minha mãe é um crânio, eu amo a minha mãe. uhum, E fez o vestibular, passou, se formou em Direito, aí passou primeiro no TRF, lá de Pernambuco, né? Como analista. E aí, assim, eu lembro, pequeno, tipo assim, meus pais sempre tiveram uma parceria muito legal, assim, meu pai, eu lembro eu viajando com meus pais, meu pai levando ela pra fazer concurso em Natal, sabe, tipo assim, nas cidades perto, e aquilo ficou meio no subconsciente, né? Eu via isso no dia a dia, né? E aí teve esse concurso pra juiz lá do TJ de Pernambuco, manhã se inscreveu, tinha limite de idade no concurso, só que ela se inscreveu mesmo assim, ela não tava no limite da idade. uhum. Aí ela foi, se inscreveu, aí fez primeira fase, segunda fase, foi aprovada. Na hora de tomar posse, negaram a, Hum, a posse dela por causa disso. Aí teve que entrar com mandado de segurança, todo aquele negócio. Acabou que deu certo e a ideia era que deveria ter sido verificado a idade na hora da inscrição. E não hum, fizeram. E com isso, ela conseguiu, depois de 50 anos de idade, com 3 filhos pequenos, casada, passar nesse concurso. ah, Então, assim, eu acho que eu vi essa história dentro da minha casa e eu achava que eu conseguia mais. Minha mãe conseguiu depois de 50 anos porque eu com 25 ali aham. ia parar. Tá entendendo? E isso me dava muito força, cara. Legal, legal. Tirar a força do exemplo, né, da sua Sim, mãe, batalhadora, que
ainda com uma idade um pouco mais avançada para o mundo dos concursos, foi lá e encarou. É avançada, mas a gente vê que realmente não tem idade, né. Exatamente. Exatamente, assim, você tá aí com 40, 50, pensando em começar a estudar para concurso, tem tempo demais, cara, tem tempo demais, Exato, exato. sabe. Acho que concurso é uma boa maneira para você mudar de vida, né, de fato, assim. Uhum. Então, minha mãe quis mudar de vida, e depois de 50 conseguiu. Eu vejo muitos do último concurso, que é o seu, concurso de 2022, certo? Isso. Eu vejo muitos colegas que entraram com 30 e tantos anos. Eu entrevistei aqui a Patrícia Mafili, que entrou com 50 anos. Sim, Então, pô, por que não, mudar de rumos, né? Mudar, se reinventar aos 40, se reinventar aos sim, 45. total. Bacana. E aí, vamos lá. Continuou estudando. Nesse caminho até o Senado, teve algumas reprovações que você considera relevantes, assim: "Poxa, essa aqui me pegou, isso aqui eu fiquei muito abalado", e como que você lidou com isso? Nossa, cara, a minha maior frustração no mundo dos concursos foi minha reprovação na CGU. Cara, é porque assim, isso aí, assim, eu já estava em Pernambuco, né, porque eu passei 7 anos no Rio como analista do TRT lá, Uhum. e aí eu fui nomeado como analista do TRE, que eu fiquei em terceiro lugar Aham. lá em Pernambuco, né, no TRE. E adorei trabalhar no TRE, muito bom, um órgão muito legal. Só que assim, eu estava ainda naquela: "Pô, eu quero pegar um cargo melhor, sabe, eu preciso", era uma coisa que eu queria muito. E veio a CGU. A CGU, foi um concurso que abriu para 4 áreas temáticas, assim dizer, né, e tinha para TI, e para TI eram 60 vagas. Então, assim, quando eu olhei aquilo ali, eu já sabia, eu já tinha uma certa confiança, né, já estava um tempo ali trilhando, eu já olhei assim: "Cara, eu vou passar nesse concurso. Esse concurso é para mim, eu vou passar, tenho certeza absoluta disso". Fui felizão fazer a prova, sabe, tipo, claro, me esforcei pra caramba, tinha umas matérias que eu nunca tinha estudado, e claro, todo concurso que a gente faz sempre tem alguma matéria ou outra que você nunca estudou na vida, né. Então, não foi diferente com a CGU, teve controle interno, né, geralmente você estuda controle externo para Tribunal de Contas em geral, e no caso era a controladoria, né, então era controle interno. Aí estudei, me matei de estudar lá e tal, fiz a prova, saí confiante da prova. "Nossa, passei, passei, essa vaga já é minha". E qual foi o meu erro? Contei pra todo mundo que eu já tinha passado. Nossa, meu Deus, não façam isso, não façam isso. Não cantem vitória antes do tempo. Mas assim, eu estava muito confiante, eu tinha ficado em nono nas objetivas. E assim, eram 60 vagas, então assim, só bastava não não zerar, não tirar Não o ser mínimo, né, não ser eliminado. eliminado na discursiva, e eu fui eliminado na discursiva. E mas Ouch. o mas o proble assim, uma coisa é você ser eliminado, né, outra coisa é você ser eliminado por causa de uma palavra, cara. Qual foi essa palavra? Conta pra gente. Então, cara, vê só, essa prova da CGU, eu não sei se vocês lembram, né, eh tinha a parte objetiva, obviamente, e a discursiva era da área geral. E tinham 2 questões, uma sobre LRF e a outra era sobre licitações. Se eu não me engano, era sobre a 8666 ainda. E a primeira questão, ela dava uma situação fática, dizia lá, dava uma situação: "Olha, aconteceu isso, isso e isso, é assim, 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 assado". E ele perguntava: "Olha, isso é ilegal ou não? E por quê?". Aí eu respondi que era inconstitucional. Que era Putz. inconstitucional e, tipo assim, a justificativa até estava certa. Só que o examinador não teve pena, ele zerou minha questão. Uma coisa que valia, sei lá, 10 pontos, ele zerou. Entrei com recurso, não aceitou. Então, assim, era óbvio que eu queria dizer Legal. ilegal, sabe? Tipo assim, não tinha essa opção de inconstitucional, entendeu? Mas na hora, tipo, minha cabeça bugou, cara. Tipo assim, eu cheguei lá, escrevi. Rindo, porém com respeito. É claro, é claro. E aí escrevi constitucional e não tirei o mínimo na discursiva e foi reprovado. Puts. Cara, isso doeu muito. A gente tá rindo agora, mas isso doeu muito, cara. Foi muito dolorido. Porque, assim, era o concurso que eu tinha certeza na minha cabeça que ia passar e não tinha mais nenhum outro concurso aberto. Então, assim, quando saiu o resultado, eu, puta merda, o que é que eu vou fazer na minha vida agora? Ah, eu vou fazer eleição, né? Que ia começar as eleições lá, né? Lá de 2022. Mas, assim, há males que vem para o bem, né? Eu fui reprovado na CGU e provavelmente se eu tivesse hoje na CGU, eu não teria estudado para o Senado. Que é um concurso um Uhum. pouco melhor, né, do que a CGU. O meu foi o contrário, eu passei no Senado e logo depois da prova do Senado era a CGU. Eu Uhum, lembro que eu montei meu esquema, meu planejamento de estudos para a CGU, todos os horários ali, as matérias, uhum. sabe, aquela análise do edital e toda. Aí quando eu vi minha colocação ali no Senado, eu: "Opa", daí eu já abandonei a CGU já, Aham. foi o contrário. Mas bacana, e aí veio o Senado logo depois, e foi aquela coisa para ti, pô,
uma oportunidade melhor aqui no caminho, não deu certo a Sim. CGU. Você fez algo diferente no pós-edital do Senado? Alguma coisa que te chamou a atenção que você tenha feito diferente ou meteu a cara de novo e foi para a prova? Cara, eu era muito confiante nessa minha metodologia de estudo, sabe? Tipo assim, eu estava crente que eu não, assim, na minha cabeça eu achava que eu não tinha mais muito o que mudar. Eu tinha talvez que começar a estudar antes, sair edital, por exemplo, sabe? Tipo assim, mas eu nunca fiz isso. Então, assim, eu encarei o Senado com mais uma outra prova, sabe? Nesse meio, antes de sair a prova do Senado, teve também a inscrição para a Cefaz de Minas Gerais. Engraçado que o edital saiu no dia do meu aniversário, dia 30 de julho, saiu no dia do meu aniversário. Ou foi no aniversário do meu irmão? É que meu irmão faz dia 30 de junho, eu sou dia 30 de julho. Eu tô confundindo agora, deve ter sido do meu irmão. E eu lembro que saiu o edital, e assim, era o edital que tava nos meus requisitos, né? Tipo assim, era um cargo um pouco melhor e que não tinha contabilidade para TI, né? E disse, então esse aí dá para encarar. Só que, tipo assim, era muita matéria e eu tava esgotado. Sim, a verdade era essa, eu tava esgotado de estudar para concurso. E eu decidi não fazer essa prova porque, tipo assim, era a prova objetiva um dia, sei lá, não lembro agora, eu vou dar um exemplo, sei lá, em setembro. E a prova discursiva era em janeiro. Eu já estava imaginando o sofrimento mental que eu Sim. ia ter de ficar, tipo, até lá, tipo assim, naquela agonia. E eu me conheço, tipo assim, eu ia ficar até janeiro imerso, Aham. sabe? E eu tava esgotado. Eu disse, não, cara. Então, assim, eu conversei com um amigo meu, liguei pra ele, bicho, eu acho que eu não vou fazer Cefaz, não, vou esperar Senado. Aí ele disse, não, pô, tu já tá no. O negócio é tipo assim. A melhor coisa que tem é você procurar um emprego enquanto você ainda é empregado, né? Então, assim, eu já tinha meu cargo público. Então ele disse: olha, tu pode se dar esse luxo. Sabe, tipo assim, Uhum. deixa a Cefaz pra lá, espera o Senado, e quando abrir o Senado você vê o que você faz. E foi isso que eu fiz e deu certo, graças a Deus, né? Então, assim, eu segui esse mesmo roteirinho de tipo, modo revisão, blá blá blá. Boa. Só que o que é que acontece? Como você. O concurso é uma escadinha, não só de aprovação, mas é uma escadinha também do teu material. Então, assim, quando tu já tá estudando há um tempo, você já tem muito resumo de muita coisa. Então, assim, eu já conseguia botar em modo revisão muita matéria. Uhum. Então, assim, eu já consegui rodar meu ciclo muito mais rápido, por causa dos meus anos, né, Claro. sei lá, nos meus 8 anos aí que eu passei estudando, assim dizendo. Não, Uhum. não foram 8 anos seguidos, obviamente, né? Mas eu já tinha muito material pronto, né? Então, assim, eu só encaixava lá no meu ciclo, aí as matérias novas eu botava como modo aprendizado, né? Para fazer. O essencial era você fazer o resumo, né? Então, assim, eu lia lá o PDF. De vez em quando eu via videoaula, mas era basicamente PDF e fazia meu resumo e deu certo, sabe? E engraçado, que eu ia comentar agora, é que, tipo assim, quando a prova é para ser, cara, parece que tudo conspira a seu favor, sabe? Tipo assim, eu acordei bem no dia, sabe? Tipo, não precisei tomar dipirona para fazer a prova, porque assim, eu não sei se eu contei aqui na gravação, durante no ar, não sei se eu contei, pronto. Eu não precisei tomar remédio, eu tava bem exausto, assim. As questões que foram anuladas da prova, eu tinha errado. Então, Pô, assim, tudo deu certo. conspirou. Tudo conspirou, sabe? E aí foi isso, aí hoje eu tô lá. E aí, você passou em terceiro lugar. Eram quantas vagas para informática? Uma vaga. Uma vaga. Mas passou já com aquela esperança, com aquela Isso. expectativa alta da nomeação. Você já tinha um burburinho rolando? Como é que foi E essa ansiedade? Porque, assim, quando eu abri o programa aqui, eu falei da curiosidade que eu passei em terceiro também no concurso imediatamente anterior ao do Senado, que foi do TCE-PR, e eram 2 vagas. E eu passei em terceiro e, porra, pra mim eu quase estava abandonando o estudo, né, aposentando a caneta. uhum, Mas é terceiro de 2 vagas, é terceiro de uma vaga, uhum, não há certeza absoluta. Mas a gente pensa: "Porra, em 4 anos vão chamar, né". exato. Como que foi isso pra sua cabeça, assim: "Cara, é o Senado Federal, mas espera, não tô nas vagas ainda". Então, já tinha um burburinho, assim, se você consultar na internet, você vê quantos cargos vagos tem para qualquer um dos cargos lá do Senado. Uhum. Então eu via lá que, tipo, sei lá, tinha 200 cargos vagos dentro da casa. Então, assim, imaginava que ia chamar muita gente. Só que eu não imaginava que ia ser tão rápido. Hum. Porque eu acho que de cara chamaram, tipo, 13 pessoas para o meu cargo. De Hum. TI eram duas áreas, né? Sistemas e infra. Aí eu acho que chamaram 13 para sistemas e 7 para infra. Meu 20, Deus, é, bens a 20. Deus. Exatamente. Aí, assim, eu imaginava que ia chamar rápido, só que eu não imaginava que ia chamar tão rápido.
Por que eu digo isso? Porque quando saiu o resultado, na verdade eu tinha ficado em quarto, aí eu entrei com recurso para tentar ganhar qualquer posição. Porque o que é que acontece? Uma posição podia fazer diferença entre eu ser nomeado ou não. Exato. Mas e eu não tinha assim, não tinha como ter certeza, né, que se iam chamar de fato. A curiosidade é que, tipo assim, quando eu fui aprovado no TRE de Pernambuco, que eu também fiquei em terceiro, quase que não me chamavam, né. Tipo assim, porque era só uma vaga, aí chamaram o primeiro colocado, e se não fo infelizmente houve a pandemia, mas por causa da pandemia os prazos dos concursos foram suspensos. E com isso, eu consegui, tipo assim, acho que com 5 anos depois que eu tinha feito a prova, né, me chamaram, né. Uhum. Então, assim, eu já tinha essa experiência. Cara, se eu tivesse ficado em quarto, eu não tinha sido chamado no TRE de Pernambuco. Puts, sim. Tá entendendo? Então, assim, eu estava em quarto lá no Senado. Eu disse: "Não, vou entrar com recurso, vou pagar um professor, vou montar um recurso". Deu certo o recurso e consegui ficar em terceiro. Só que no final das contas não ia fazer diferença, né, só que não tinha como adivinhar, né. Fica a dica, galera, entre com recurso sempre que possível, porque vale a pena. Faça o seu recurso você mesmo, se precisar um recurso de discursiva, às vezes que é algo mais complexo, vale a pena contratar alguém. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Tem colegas lá do Senado, da Câmara, que trabalham com isso, dão toda a atenção para entrar com recurso, porque vale muito a pena. E outra coisa que eu falo que vale a pena também, você acha que está injustiçado por uma banca que não deu a mínima para você, para o seu recurso, é um flagrante abuso ali, aquele resultado da questão, também acho que dependendo do caso vale a pena judicializar, porque a gente vê na prática que muita gente que fica subjúdice depois consegue na justiça, né, validar uma coisa que é justa, né, que é o resultado de uma questão X ou Y. Mas que bacana. E aí foi chamado, entrou logo de cara já em fevereiro de 2023, tá Isso, desde fevereiro de 2023, fez 2 anos agora em fevereiro desse ano. isso. Como é que tem sido trabalhar no Senado Federal da República? Nossa, é maravilhoso, cara, assim. A gente, às vezes, tem a mania de tipo assim: "Ah, pô, tá mais puxado o trabalho aqui hoje", aí você começa a achar: "Pô, tá puxado", mas cara, é o Senado, cara, sabe, tipo assim, apesar dos pesares, é que sempre tem muito trabalho, assim, querendo ou não querendo, eu trabalho com RH, com sistema de RH, e é muito puxado, aquele dia a dia ali de férias, de nomeação, de licença, e aí dá um problema no sistema, você tem que resolver e tal, só que é gostoso, sabe, você se sente de certa forma importante, né, de estar na casa, sabe, você tem meio que tem essa aura mesmo, sabe? Do Senado e recomendo a todos, se tiver o próximo concurso do Senado, façam, porque vale a pena. E gosto muito, cara, de trabalhar lá. Gosto. Ou seja, você, colega do Senado Federal que está assistindo a gente, quando for o dia do pagamento, o pagamento não entrar, der algum pau, vou deixar o contato aqui do João Raul. É mais ou menos isso mesmo. Mas galera, estava falando aqui com o João sobre concursos de alto nível, né. Então, ele falou do TCU, aí ele falou do Senado, onde a gente trabalha, e você que está nos assistindo, às vezes, perdeu esse bonde do Senado, talvez para alguns outros cargos, outras especialidades, vá haver até um concurso em breve, não sei. Mas se você acha: "Poxa, eu queria muito Senado", mas há muitos outros concursos bacanas de alto nível, a top no Brasil. TCU, Câmara, própria CLDF que vai ter agora, que é a Câmara Legislativa do DF, né, TCS pelos estados. Então, assim, uma vez que você alcançou o sucesso nesse órgão, né, que é grandioso, top, de linha, queria que você deixasse um recado para a galera que está nos assistindo. Baseado em todo esse esforço de anos que você estudou, muita dedicação, abdicação, né, até alcançar a aprovação num concurso de alto nível, para quem está nos assistindo que quer também buscar sua posição num concurso de alto nível, aquele para se sentir assim: "Pô, agora eu aposento a minha caneta com gosto, que eu alcancei o meu auge aqui". Deixa o teu recado final para a galera. Se eu pudesse dar uma dica, é tipo assim, é não desistir, certo? Assim, de fato, parece clichê, certo? Mas, cara, tem muita gente que começa e para. E assim, esse pessoal que continua é o pessoal que você vai ver na lista, na próxima lista. Entendeu? É engraçado, quando você começa a fazer muito concurso, principalmente da área de TI, aí você vai vendo os mesmos nomes.
até que eles param, né, até que eles somem, né. Aham. Ok, já encontraram o cargo que eles se dão por satisfeitos, né. Sim, Então, assim, é clichê, mas é verdade, cara. Não desistam. Para quem senta a bunda na cadeira e leva a sério o estudo, tem uma vaguinha para você, certo? Você não pode levar como brincadeira, como se fosse tipo assim: "Ah, eu vou estudar para como que nem você estuda para faculdade, para colégio", é outra vibe, né, porque tem é esse outro. é outra vibe, porque sei lá, tu estuda pra faculdade, tu estuda para passar de semestre, né. Quando você passa no concurso, você estuda para ganhar dinheiro. Então assim, é outra motivação, né. Então assim, você tem que levar esse estudo tão sério quanto, entendeu? Então, assim, não desistam. E você falou uma coisa interessante também. O Senado, mas aí tem outros concursos tão bons quanto. Pronto, quando eu estava estudando para a CGU, apareceram outros concursos no meio do caminho. Então, assim, é aquele negócio, você estuda focado para um concurso, mas você não pode, tipo assim, teve Tribunal de Contas de Santa Catarina no meio tempo. Eu fui e fiz. Então, assim, o que eu dou dica também é você foca, sei lá, saiu o edital lá, você foca para aquele concurso, mas você não pode deixar de olhar o que está acontecendo ao redor. Porque imagina se eu tiver um exemplo mais, então, como é que eu posso dizer, mais dissonante. Imagina se eu tivesse focado só em Pernambuco. Talvez eu estivesse estudando até hoje. Então, assim, você não. Se você tiver a oportunidade, claro, não é simples, mas se você tiver a oportunidade de olhar para os outros órgãos, de olhar para outros estados também, outras cidades, façam, entendeu? E não desistam. João Raul, muito obrigado pela participação aqui no Tô no Senado. Eu que agradeço. E vamos jogar bola lá, pô. Vamos Vamos, bater uma pelada tô lá com o voltando. pessoal do Senado, pô. Sim, voltei de férias, galera. Estava de férias, mas agora eu vou voltar toda terça-feira. Passem no Senado e a gente brincadeira. Tem os colegas de fora do Senado também. Deixa o seu nome aqui nos comentários, me candidato, jogar toda terça. Galera, e obrigado a você que nos assistiu aqui, nos acompanhou em mais um episódio do Tô no Senado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com quem você sabe que está precisando de uma forcinha, uma inspiração para estudar para concurso, para mudar de vida. Se você quer mudar de vida por meio do concurso público, esse canal conta com o apoio do Gran Cursos, que é uma edtech e tem uma escola para concursos que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo Brasil. Lá você vai encontrar um rol de professores que são feras, são lendas no mundo dos concursos, de diversas disciplinas. E não só um professor por disciplina, tem mais de um. Então você pode se adaptar com a didática de um, de outro, pode adquirir o seu curso por uma região, para outra. Fique à vontade, tem a plataforma de questões e tem o desconto especial do Tô no Senado, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal também, que você ajuda muito o meu trabalho aqui, o nosso trabalho, que é feito com muito carinho para vocês, como uma retribuição da bênção que a gente teve com a nossa aprovação aqui e poder contar essas histórias, que é muito prazeroso não só para a gente, mas também eu sei que ajuda muita gente que está aí na batalha, como um dia fomos nós, João Raul, eu e muitos outros. Um abraço e até a próxima.